costumo dizer que eu sou a música do Gilberto Gil, mas, assim, diferente, né. Nascida na Bahia, registrada em São Paulo e criada no Rio de Janeiro. Então eu viajei desde pequenina, né. Sério? É, Você nasceu aonde? então, na verdade, eu nasci, na Bahia e fui registrada desde pequena em São Paulo, mas eu fui muito pequena, então Para o Rio de praticamente Janeiro? não, para São Para Paulo, São Paulo. para São Até Paulo. quantos anos Minha você mãe ficou em tinha São Paulo? câncer, então teve que fazer um Ah, tá. tratamento, né. Ah, E então a tá. família dela também é de lá. É um pouco confusa a minha história, porque a parte do meu pai é da Bahia e do Rio. Ah, entendi. Aí, por conta do tratamento da sua mãe, você teve que ir para São Paulo, não é isso? Ah, Exatamente, tá, agora eu tô entendendo, agora tá exato. me conectando aqui. É. Aí, depois de São Paulo, com quantos anos você chegou no Rio? Com 4 para 5 anos, E quem te apresentou o a samba? minha avó paterna. Entendi, Primeiro eu estive a minha avó materna, ela vive em São Paulo, a minha avó paterna é do Rio de Janeiro. A entendi. minha avó paterna é a mãe do meu pai, Sim, com né. certeza. A mãe do meu pai, e foi ela que me apresentou, Essa toda cultura. a cultura afro-brasileira. Mas ela já ela trabalhava nesse meio? Ela era de escola de Então, samba? minha avó ela foi fez parte da comissão de frente, o meu avô, ele foi mestre de Ah. sala, aí eu tinha uma tia que desfilava sempre, né, de biquíni, então ela foi a minha musa inspiradora, na verdade a minha tia foi a minha musa Qual o nome inspiradora. da sua tia? Tia Neia. Tia Neia. Oneia, eu chamo ela de tia Beijo, Neia. tia Neia. É. A Gi tá aqui conosco falando um pouco dessa história dela. Você faz parte disso, um beijo. E ela, nossa, quando eu a via, meus olhos brilhavam e eu ficava Era sua muito. musa inspiradora. Ela foi minha musa por muito tempo, né, e é ainda, né, porque tudo começou com ela, né, tudo Sim. começou na minha Seus família. olhos brilham É, quando fala dela. eu me emociono, né, porque eu acredito, tudo que eu sou hoje foi nesse período que eu estive com a minha avó que eu aprendi tudo, né. Nós seres humanos tem um tempo de aprendizado, acredito que deve ser do 3 até os 7 anos, Sim. aí define aquilo que você vai ser. Toda a sua informação, de educação e tudo é nesse período. Então, eu acho que os pais, por favor, comecem a cuidar bem da saúde mental dos seus filhos Desde novos. desde novos, né. E foi muito importante, por mais que a minha educação foi pouco não, bastante severa, né. Mas assim, eu agradeço muito por Mas te tudo que ajudou eu muito na sua com formação, como certeza, pessoa, como caráter. com certeza, né, foi a Entendi. minha base fundamental, né. E qual foi a sua primeira escola? A primeira escola que E eu quantos anos que você começou? tá, a primeira escola que eu tive contato foi lá em Niterói mesmo, foi Unidos do Bem Amado. Eu nem sei se essa escola existe hoje, porque eu tentei falar para algumas pessoas e as pessoas: "Hã?", mas, né, essa escola existiu, tá, Unidos do Bem Amado. Eu acho que tinha até 2 pombinhas, alguma coisa assim, entende, mas ela existiu. Eu lembro dela, que eu ficava lá sambando, tal. E tô falando muito alto? Não, não, Não. tá ótimo. Aí eu ficava sambando lá, minha tia sempre minhas tias Sim. levava, eu e minha sobrinha, a gente ficava lá. E outra coisa, tem uma coisa muito importante na minha educação, na minha disciplina. Toda a época do carnaval, quando estava chegando a época do carnaval, o que que a minha avó fazia? A minha avó reunia todos os netos dela na varanda gigante, ela ficava sentada no canto, igual uma rainha, e com uma varinha de marmelo, né, ali do lado. Né, old school, né, dizem, né. E a minha tia, ela ficava ensinando a gente, então não podia dar mole, se você dá mole, você levava varinhada na perna. E eu sempre fui muito disciplinada, eu nunca levei uma varinha na perna, graças a Deus. Mas é porque eu também gostava de dançar, isso já E era estava. ensinado ali naquele momento, o samba? Samba, Ai, que legal. Então samba. vocês já eram introduzido Do samba desde pequena. desde E, pequeno. não só no samba, mas também na cultura religiosa,
né? E também tem a parte porque elas se entranham, elas não são separadas. Sim, Tá? Então as pessoas precisam são entender unidas. que elas são unidas, né? O samba, ele não anda separado da religião e nem da capoeira. A Que capoeira legal. também é ali, é junto. junto. Entendi. Exatamente. Existem diversos movimentos hoje em dia que as pessoas fazem no samba que tem na capoeira. Então, Entendi. é ali, lado a lado, né? Entendi. São entrelaçados entre São eles. entrelaçados. Entendi. E qual seria a religião que predomina a cultura do samba? Essa cultura? É o candomblé. O candomblé. O candomblé. Entendi. É. E como é que é, assim, pra você hoje enxergar toda a sua infância e ver o que você se tornou hoje, assim? É uma admiração, acredito que seja uma admiração profunda, né? Eu acho que é uma gratidão. Eu acho que é uma gratidão porque eu passei por um momento do qual eu não tive essa oportunidade, né? Eu saí cedo de casa, com 15 anos eu já não morava mais em casa. E eu estive morando em um orfanato. Sério? Até os meus 18 anos. Nesse período eu engravidei. Então, vamos fazer agora uma... Vamos lá por parte. Ok. Nascida na Bahia, Isso. Nova foi pra São Paulo. Isso. Por causa da sua mãe, que tinha que Isso. fazer o tratamento de câncer. Exato. Sua mãe faleceu? Isso. Ok. Quantos anos? Você se lembra? Eu tenho na minha cabeça que ela estava com uns 27 anos, muito nova. Nossa, muito nova. Muito nova. Na verdade, Lívia, o relacionamento do meu pai com a minha mãe foi um relacionamento de amor real. Porque normalmente hoje em dia, se você está doente, o seu parceiro ele vai te largar. Porque ele quer sempre uma mulher saudável. Sim. E a minha mãe, desde nova, ela teve o câncer. E aí ele casou mesmo assim com ela, tendo câncer. Nossa. E isso é uma coisa que me enche meu coração e de esperança que amor existe, entendeu? Sim. Eu sou muito assim, né? As pessoas, amor não existe. Para mim existe. Né? Para mim existe. Eu não sou casada, mas eu sou mãe. Sim. Sou mãe, sou avó. O quê? Com esse corpo, mulher? Não acredito. Sério? Exatamente. Meu Mas Deus, foi ótima. Foi nesse período, né? Foi nesse período. Vamos lá, vou te explicar direitinho a minha vida. Eu realmente quero entender. Tá, vamos lá. Com 4 anos, praticamente, eu fui apresentada para o samba e fui morar com a minha avó. Sim. Com 9 anos, eu retornei a São Paulo, quando meu pai casou novamente. Ok. Ele casou, teve a sua esposa. Então, é normal que a menina não se dê bem com a esposa do seu pai nesse período, né? Sim. Até porque nós não fomos... não fui criada com meu pai direito. Quando era pequena, a gente não teve esse contato. E talvez eu queria ter mais contato com ele e talvez ela não foi tão receptiva quando a gente se conheceu. Sim. Mas tudo bem, passou, um momento, né? E aí eu fui morar para casa do meu pai e aí tivemos uns problemas, né? Que, enfim, não gostaria de citar. Não, pode passar. E com 14, 15 anos, eu fui embora de casa tive um período na rua, morei na rua durante 10 dias. Você, com 14, 15 anos, você decidiu sair de casa? Não, na verdade, eu tive uma opção, né? Foi uma opção... que foi dada a você. Então eu não tive muita... Não teve para onde correr. Aí Exatamente. Saiu de casa. Exatamente. Ok, 14, 15 anos. Aí nisso você passou 10 dias na rua. Exatamente. Eu passei 10 dias na rua, dormindo no trem, né? No trem, indo e voltando, né? Porque eu não tinha onde dormir. Eu não tinha ninguém para me acolher, né? E aí, tipo, tinha um guarda na estação que me dava uma comida. E um dia, uma família
que trabalhava lá vendendo verduras, me levou para casa da pessoa, para casa deles, e tinha uma filha, e eu fiquei lá por um tempo. E depois ficou pesado para essa moça, e ela me passou para casa da irmã dela, e aí foi assim, foi indo, né? E eu acabei nesse meio tempo engravidando, né? Sem eu querer, Sim. né? Porque passei por algumas Gi, não foi circunstâncias. fácil sua história, né? Não foi fácil. E depois, quando eu estava né, depois quando eu estava grávida, eu fui até Como é que a foi a casa. sua gestação? Minha gestação foi, né, eu descobri que eu estava grávida com 7 meses, né? Eu não sabia que eu estava grávida. Claro que eu sei quem é o pai, obviamente, né? Sim. Mas eu descobri que eu estava grávida com 17 anos. Foi o meu primeiro rapaz, né? Seu primeiro relacionamento, enfim. E você morava na casa de outras pessoas. Exatamente. Você não tinha Não. estrutura. E como é que foi ficar grávida, passar pela gestação na casa de uma outra pessoa? Então, na verdade, eu não passei a gestação lá, até porque eu não tive escolha, eu tive que ir embora da casa. E aí foi então que eu fui procurar um apoio do governo. Entendi. Encontrei o apoio do governo e eu tive que ficar lá na casa das mães, né, que eu estava grávida, que é um orfanato. Sim. Né? E eu fiquei até os meus 18 anos, aí minha filha nasceu, né? Lá, Eu participei orfanato. eu fiz parte de todo o programa que o governo oferece. Entendi. Que existe no Brasil, e muitas pessoas não sabem desse programa do governo, né? Para as meninas mães que estão grávidas. Sim. Então, existe sim esse suporte que o governo dá. Pelo menos na minha época, existia, né? Sim. E eu fui super muito bem amparada. Sim. Eles cuidaram. Sim, as pessoas, as monitoras, né, que a gente fala, me encheram de carinho. Foi muito acolhedor para mim e muito rico. Eu tive muito amor, tive muito carinho de todo mundo ali. Acho que mais ou menos no período todo da sua vida foi o momento que você mais foi acolhida, será? Sim, acredito sim, porque eu acho que na minha infância, né, minha avó era muito rigorosa, então era muito aquela coisa, você tem que aprender, você tem que isso, você tem que estudar, você vai ficar no seu quarto, né? Não tinha um tempo, né? Um tempo... Você não tinha um lazer? Não, até tinha, mas era muito pouco, né? Sim. Era só um dia, né? Quando os meus primos iam lá e ela fazia uma comida, mas durante a semana era estudo, e que tá tudo bem mesmo, se eu sou o que eu sou hoje em dia é graças a ela, a educação que eu tenho hoje em dia é graças a ela, a toda essa disciplina, né? E hoje a sua menina tem quantos anos? Minha menina tem 24 anos. Um beijo, qual o nome dela? Márcia Gabriela. Márcia, muito, muito obrigada, né, por sua história estar sendo contada aqui, pela sua existência. Você é um anjo. Sua mãe foi muito forte, muito guerreira. Meus parabéns para você e para sua mãe, tá? E ela também é mãe agora. Ela é. Então a Márcia agora entende um pouquinho. É o Arthurzinho. Entende um pouquinho do que é o amor de mãe, né? Um pouquinho exatamente. Não, entende completamente. Que depois que a gente é mãe, parece que nasce uma outra pessoa. Parece que a gente vira totalmente do avesso, né? Só quem é mãe sabe o que a gente sente. Exatamente. E como é que é a sua história agora no samba? Vamos falar disso agora. A história no samba, eu cheguei com 14 anos, antes de acontecer todo acontecido. Como que eu me infiltrei, né? Sim. Com 14 anos, eu peguei minha primeira coroa. Entendi. Né? Que perto da casa do meu pai tinha uma escola de samba. Então, eu enrolava na frente de casa, a gente podia ficar na frente de casa aos finais de semana. E aí, um final de semana, eu ouvi uma batucada, eu fiquei assim, meio excited. E aí eu fui andando e cheguei,
né? Tipo, e eu via a bateria, a escola de samba. E aí, todo final de semana, eu falava pro meu pai que eu estava brincando ali na frente. Na verdade, eu ia pro samba. Eu só deixava o meu chinelo ali para ele achar que eu estava ali Tava por por ali, perto. tava por Mas, na ali. verdade, eu não estava por perto. Eu estava Na lá, escola de eu e samba. minha irmã. Nós íamos de pé no chão, descalço mesmo. Tacaraca, 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 tá. E aí e aí a gente foi indo, foi indo. Aí o que aconteceu? Tinha a rainha da bateria, e um certo dia a rainha não existiu mais, né? Que ela saiu. Hum, E ela virou rainha do carnaval, a hum. rainha da bateria. E aí eles estavam fazendo um concurso, né, para nova rainha de E seu pai bateria. nunca descobriu que vocês estavam lá na escola de samba? Não, talvez ele descobria, mas ele não deixava, né? Ele Fingia que não deixava. via. Fingia que não via. Eu fingia que não via. Porque era muito perto, entendeu? Era muito Entendi. perto de casa. Entendi. E aí, um belo dia, teve esse concurso, né? E eu lá de pé no chão, porque eu deixei meu chinelo lá na casa do meu pai, na frente, no portãozinho. E aí, eu estava lá, de repente eu vejo uma mulher linda descendo a escada, né? Porque lá era assim, tinha escada toda fantasiada. Eu falei, meu Deus, que É isso mulher. que eu quero pra minha vida. Não, até então eu nem pensava sobre isso. Sério? Não, eu estava ali porque eu amava sambar, que eu estava curtindo aquele momento, que era uma coisa que me foi apresentado e que eu tive a oportunidade de estar sambando com uma bateria ali, sabe, interagindo, coisa diferente. Era só por causa disso, não porque eu queria ser. Até então, não, eu só admirava mesmo, né? Sim. Da mesma forma que admirava a minha tia. Sim. Eu não sabia que era aquilo que eu queria, Sim. né? Aí eu vi ela, assim, fiquei, nossa, linda. Aí só veio ela para o concurso. Supostamente, ela seria a rainha da bateria, Sim. né? Eu já estava esperando. E aí, na hora de apresentar ela, a bateria começou a tocar e ela começou a bateria acelerada e ela lá no passinho, 2 para lá, 2 para cá, 2 para lá. E aí causou uma frustração nas pessoas Muito e em grande. mim também, porque eu esperava ver o show que a outra rainha costumava dar. Eu estava E é esperando um isso. show, É né? um show. Nossa, eu amo assistir. E é um show. E a outra também era muito linda, elegante, alta. Eu ia pro Salgueiro só pra assistir as mulheres sambando. Pois é. Nossa, Então adorava. você já me viu várias vezes lá no Salgueiro. Vamos chegar Já nesse. vi a Gi lá. Vamos, Não- não sabe que não você me sei viu. que foi a Gi. É. E aí, e ela começou nesse sambinha e de repente me pegaram assim pelo braço e me jogaram na frente da bateria. E eu fiquei assim louca, eu não sabia o que fazer. Samba, 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 e todo mundo samba. Gente, E eu, história de tacaraca, princesa tacaraca, da tacaraca, Disney do tacaraca, Rio. Não, isso foi em São Paulo, tá? Ai, Foi meu em São Paulo. Deus! E eu, Onde tudo tacaraca, começou. tacaraca, 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 tá, sambei, 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 sambei. E de repente, do lado dela. E de repente, sabe o que ela fez? Ela deu as costas e foi embora. Mas estava tudo bem eu sambar ali, porque eu era parte da comunidade. Sim, E ela se sentiu ofendida. porque você deu um show. Exatamente. E ela tava fazendo feijão com arroz. Exatamente. Eu não queria falar isso, mas foi, é verdade. Eu não queria dizer que eu dei um show e ela tava ali passando vergonha, mas é E isso. foi isso que aconteceu. E aí ela foi embora, e aí eu ganhei o título de rainha da bateria. Foi minha primeira coroa. Com quantos anos? 14 anos. O nome da escola era Arco-Íris, lá na cidade de Jundiaí. Gente. Exatamente. E a minha filha, hoje em dia, ela é rainha do carnaval da cidade de Jundiaí. Não acredito. É. Então, tá no Tudo sangue. em família. Tudo. Gente, o samba tá no sangue de Tá no vocês. sangue, sim. Tá no sangue, sim. Mas até então eu achava que seria só mesmo por causa da minha tia ou por causa da Sim. minha avó. E aí, então, foi indo, eu passei por várias situações, né? Até que, enfim, vamos pular certas partes, né? Até que eu cheguei no Salgueiro. Fui apresentado para o Carlinhos do Salgueiro, o coreógrafo, né? Maravilhoso. E, exatamente, maravilhoso.
E até então já tinha passado o tempo da escolha de passista. Gente, a bateria do Salgueiro é tudo de bom, É. meu Deus, que saudade! Tinha passado o tempo, né, da escolha das passistas. E nesse dia eu tinha uma pessoa que eu gostava muito, e eu chamava ele de tio, ele me chamava de sobrinha, e ele me apresentou pro Carlinhos. Daí o Carlinhos me jogou na ala das passistas, que era na Vila Olímpica. Me jogou lá no meio e não falou nada. Naquele meio daquela mulherada, aquelas mulheres gigantes, Exuberante. já estavam acostumadas a sambar, Sim. sabe? Dar aquele show. Antigamente, né? Eu sou de uma época que cada uma tinha sua identidade, sabe? Elas não faziam passos. Era aquele, elas respondiam com o corpo o que a bateria tocava, sabe? Era pergunta, era pergunta e resposta, sabe? Então, tinha uma que dançava assim, era uma coisa de louco. Então, cada uma era 10. Cada uma tinha um estilo diferente. E aí eu cheguei lá, tudo bem, fiquei lá no ensaio de rua, né? Aí eu falei, né, fiquei lá olhando para ele, né, para ver se eu ia ganhar uma oportunidade para fazer parte da aula de passista. E ele, não, fica aí, não, vem sábado no ensaio. Ele não me deu tanta confiança, né? Mas ele ficou de olho, porque eu tinha né, ele gosta muito de cabelo, né? Na época eu trabalhava com cabelo, importava cabelo da China, né? Então tinha um cabelão assim, né? Cabelo cacheado, né? Ele gostava muito dessas coisas, né? Que era muito, né? Volume. Muito volume, né? Na época, mesmo assim, mesmo que na época, quando eu cheguei, não tinha tanto assim. Sim. Então, eu vim com uma qualidade diferente de cabelo. Porque você já trabalhava com isso. Eu já trabalhava com isso, Entendi. entendeu? Então, para mim, né? E chama muita atenção. Chama muita atenção, exatamente. E aí eu fui pro samba, e aí ele tinha as passistas dele, que ele tinha acabado de chegar de viagem internacional da Rússia, as outras passistas que faziam show no palco e tal. E eu falei, não estava me dando confiança, mas como eu amo samba, eu comecei a sambar, né? Tacaracatá, tacaracatá. Mas eu não posso ouvir samba, eu não posso ouvir. E eu fico, tacaracatá, eu só saio de lá depois que acaba tudo. Depois que a bateria encerra. Que encerra, pingando. E aí o presidente do Salgueiro, que na época era o Fu, ele me viu e ele falou pro Carlinhos me chamar para aula de passista. Eita. E aí eu fiz, né? Porque eu tava dando um show ali, né? Sim. Então, antigamente... Você entregou. Você foi para entregar e entregou o show. Eu precisava que ele me enxergasse. Sim. Entende? Então, e ele me enxergou. Eles me enxergaram, né? O do alto me enxergou. Sim. Que era tudo lá no alto, né? Já vamos fazer um corte aqui. Se você for para ir, se você tiver que entregar alguma coisa, entregue seu melhor. Entregue o seu melhor sempre. Não vá meia boca, né?